Bom dia. Estava a fazer um pequeno compasso de espera para que a Rita, que vai estar a traduzir, possa chegar. Já está ali. Hoje é a Rita que está de serviço. Então, Rita, que Deus te abençoe e te ajude. Eu vou tentar falar relativamente a um ritmo baixo, dentro das minhas características. Então, bom dia a todos. Terminamos hoje a nossa viagem na primeira carta de Pedro. E que viagem boa, sim? Terminou? Ficam com pena? Sim. Há mais palavra para ser estudada, é isso. É a resposta certa para quem não disse oh. Só havia duas respostas certas. Ou dizer oh, acabou, ou então dizer o que a ação disse. Porque ficar assim meio na apatia não dá certo. Então, foi uma verdadeira viagem de graça. Está a ser uma verdadeira viagem de graça. Termina hoje, chega hoje ao fim. Mesmo no meio ao sofrimento, nós vimos isso no último domingo, e às dificuldades que vêm às nossas vidas, porque vêm. A jornada da fé, o caminhar com Jesus, é uma viagem marcada pela segurança, pois foi o próprio Deus que nos salvou. Foi Ele que nos resgatou pelo sangue do seu próprio Filho, Jesus. Nós vimos isso logo na primeira sessão. Pelo meio nós fomos recordados e fomos desafiados a olhar para esta viagem como uma viagem de santificação, como um caminho de crescimento espiritual. Essa santificação, esse crescimento, ele acontece pela palavra, ele acontece pela comunhão entre irmãos e acontece através de todo o tipo de relacionamentos que nos moldam, que trabalham em nós, que são ferramentas de Deus para moldar a nossa vida, a nossa alma, o nosso coração. Também falámos sobre isso. Falámos sobre sujeição na sociedade, no trabalho e na família. Não é de facto uma viagem solitária. Não é nada uma viagem solitária, não é mesmo. Nós viajamos juntos. Nós estamos sempre acompanhados. Nós estamos na mesma viagem de vida e na mesma viagem de fé que os nossos irmãos. Nós somos irmãos. Somos família em Jesus. Nós pertencemos ao mesmo rebanho, ao mesmo bom pastor. Nós pertencemos a Jesus. Somos membros do mesmo corpo. Somos membros do seu próprio corpo, do corpo de Cristo. Então nós viajamos juntos. E é sobre esta consciência de corpo, sobre esta noção de corpo, sobre este sentido de corpo, que nós vamos falar esta manhã. Então o título é Sentido de Corpo, dentro da viagem de graça que nos propomos ver em Pedro. Termina hoje a primeira carta de Pedro. Então abram em 1 de Pedro, a primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5. Vamos ler a última porção, o último capítulo, os últimos 14 versículos. Eu vou pedir a alguém, como sempre, que possa esperar só um pouquinho para que todos abram e depois que possa ler alto e bom som para todos. Esperar só um bocadinho. E podemos ler. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resisti, firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja a glória e o poderio para todo sempre. Amém.
Por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. A vossa coeleita em Babilónia vos saúda, e meu filho Marcos, saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Amém. Obrigado, Sara. Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor, mais uma vez te agradecemos e louvamos pela tua palavra, Senhor. Nós precisamos da tua ajuda, precisamos do teu consolo, da tua orientação, precisamos da tua presença. E só a tua palavra nos pode dar isso esta manhã, Senhor. Por isso nós te agradecemos por ela e te pedimos que tu nos abençoes, que tu nos ajudes, que tu nos transformes poderosamente pelo poder do teu Santo Espírito. Ó Senhor, oramos por mim que falo, oramos pela Rita que traduz, oramos por todos, sem exceção, do mais pequenino ao mais velho nesta sala. Oramos por todos, Senhor. Fala connosco e transforma-nos pelo poder do teu Espírito. Oramos em nome de Jesus, o bom pastor, o Senhor Jesus Cristo, o teu Santo Filho. Amém. Então, uma ilustração antes de irmos ao nosso texto. Espero não me perder muito. Eu sei que é mais fácil imaginar uma viagem de carro, é mais fácil imaginar uma viagem de autocarro ou uma viagem de vários carros em caravana aí a um sítio qualquer deste belo país. Seria uma boa viagem, desafiante também, mas eu tenho um desafio mais exigente. Queria que imaginassem, não uma viagem de autocarro, não uma viagem em caravana, uns carros atrás dos outros, mas queria que imaginasses que és uma ovelha. Isso mesmo, podem rir-se. Isso mesmo, isso mesmo. Queria que imaginássemos cada um de nós que somos uma ovelha. Uma ovelha, isso mesmo. Uma ovelha real, um animal mesmo, uma ovelha. Não é para pensar no almoço, é para pensar numa ovelha viva. Uma ovelha viva. Imaginemos por momentos que somos mesmo ovelhas e que estamos numa viagem, não na autoestrada, autocarro, mas não, por meio de campos, montes e vales, no meio de natureza, no meio de pastos mais verdes, planícies mais secas. Estamos na pele da ovelha e estamos fisicamente à deriva por aí. Podes ir imaginando, podemos fazer mesmo esse exercício. Não sabes o caminho, não sabes o itinerário, não sabes como é que vão ser os próximos momentos. És uma ovelha, podem ser tranquilos, água fresca, pasto bom, verdejante, ou pode aparecer um perigo a qualquer momento, de repente. Como é que tu te sentes como ovelha? O que é que tu esperas que aconteça? O que é que tu procuras fazer? Talvez venha à nossa mente uma ideia de desproteção. Talvez possamos sentir alguma insegurança, receio, medo. Talvez tu esperas que exista um pastor ou pastores e cães para tu poderes seguir a voz, para tu poderes seguir as outras ovelhas. Talvez tu esperas que as outras ovelhas deem passos as mais corajosas, as mais experientes, as mais velhas, que já passaram naquele caminho. Imagina-te como uma ovelha. Imagina-te. Talvez a grande preocupação de cada um de nós fosse manter-se no rebanho. Tentar ouvir os pastores, tentar ver as outras ovelhas, mesmo quando se desviamos para um bocado de erva mais verde, não é? A erva mais longe é sempre a mais verde. Nossa tentação é sempre essa. Imagina-te como uma ovelha. É com estes pensamentos que eu queria que nós voltássemos ao nosso texto, com esta ideia em mente, como cada um de nós sendo um frágil animal, uma frágil ovelha. E é com esta imagem na nossa mente que eu queria que nós fôssemos novamente ao nosso texto. Nós vamos dividir o nosso texto e o nosso tempo em 3 partes. Do versículo 1 ao 4, nós vamos falar de pastores. Do versículo 5 ao 7, nós vamos falar de ovelhas. E do versículo 8 ao 9, nós vamos falar de lobos. Eu sei que não há lobos no texto, mas já houve lobos noutro texto. Então, fiquem comigo que eu sei o que estou a dizer. Com a palavra aberta, vamos cruzar 2 textos e vocês já ouviram falar de lobos esta manhã. Então, do versículo 1 ao 4, pastores, depois vocês vão seguindo nas escrituras, na Bíblia, à medida que eu vou falando. 5 a 7, ovelhas, 8 e 9, lobos. Os outros versículos nós vamos deixar para a conclusão. Não vamos dedicar-nos a eles. Temos muito trabalho aqui
e onde me vou dedicar mais tempo é ao primeiro bloco, aos versículos 1 a 4, aos pastores. E é para aí que vamos já. Vamos falar de pastores. Pastores e o sumo pastor. Pastores e o verdadeiro pastor, Jesus. Vamos falar de serviço, falar de cuidado e ministério pastoral. E queria que olhassem para as vossas Bíblias ou me ouvissem reler o versículo 1. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Ao terminar a carta, Pedro dirige-se agora diretamente aos presbíteros, aos guias, aos líderes da igreja. Ele está a dirigir-se diretamente a eles. É o apóstolo Pedro que fala. É um dos escolhidos por Jesus, a dedo. É Pedro, uma das principais figuras da igreja, escolhido por Jesus para liderar a igreja no início. Aquele que de Jesus ouviu 3 vezes: amas-me, Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Mas o apóstolo, curiosamente, ele não puxa dos galões, nem da patente de superapóstolo. Ele não puxa dos galões para dizer: atenção, ouçam bem agora, que vai falar o apóstolo Pedro. Não. Ele apresenta-se, sim, como testemunha dos sofrimentos de Cristo, mas também se apresenta como presbítero. Sou também presbítero com eles, juntamente com eles, como eles. E 2 lições podem ser tiradas já daqui. 2 lições podem ser já tiradas daqui. Pedro coloca-se ao nível dos outros, não acima, mostrando a humildade que logo de seguida vai pedir que os outros presbíteros devem ter. Ele demonstra a humildade que depois vai exigir que os demais presbíteros devem acompanhar. Por outro lado, no sentido completamente oposto, mesmo que não seja a intenção de Pedro, por outro lado, ao colocar-se ao mesmo nível de um presbítero, ele está a dar-se como padrão de serviço. Como padrão de serviço no ministério e no cuidado da igreja, no cuidado do povo de Deus. Então, em certo sentido, ser presbítero é servir como Pedro serviu. Se por um lado ele está a baixar e a humildemente mostrar que é presbítero como os outros e a dar exemplo de humildade, por outro lado, ele está a colocar o padrão elevado. Isto ensina-nos humildade, mas também responsabilidade, alta responsabilidade. E nesta primeira parte, ao falarmos sobre pastores, eu quero que nós olhemos para 3 coisas que ser pastor é. Ou dito de outra maneira, que já me estou a adiantar, 3 coisas que ser presbítero é. Aos presbíteros que estão entre vós, digo eu que também sou presbítero. 3 coisas que ser presbítero é. Então, vamos falar sobre ser presbítero. Ser presbítero, ancião ou bispo são palavras diferentes para, no Novo Testamento, se referir às mesmas pessoas. Anciãos, presbíteros, bispos, são palavras diferentes para se referir aos mesmos homens, às mesmas pessoas que governam, que conduzem a igreja. Então, versículo 2. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. A primeira coisa que ser presbítero é ser pastor. Ser presbítero é ser pastor. Com a Bíblia aberta neste texto, ser presbítero é ser pastor. A igreja, os crentes, o povo de Deus é comparado a um rebanho. Não só neste texto, mas em diversos textos. Em muitos textos. Do Novo Testamento, do Velho Testamento também. Já lemos um deles ou 2 deles hoje. Mais propriamente João 10 e também indiretamente o Salmo 23. E aqueles que Deus chama e que a igreja confirma como presbíteros para liderar a igreja são comparados, neste e noutros textos, a um pastor. Então, é uma ilustração repetida das Escrituras. Guias são pastores, a igreja é comparada a um rebanho. É uma ilustração que aparece várias vezes. E é exatamente isso que Pedro está a pedir aos presbíteros da igreja. Vocês, presbíteros, são pastores. Apacentem, cuidem do rebanho que está entre vós. Alimentem, por outras palavras, apacentem, cuidem, alimentem, ensinando e lembrando o Evangelho. Guiem, ensinando toda a palavra, mantendo o rebanho unido em amor. Protejam, orando, vigiando, alertando dos perigos e afastando os predadores, se necessário for. Alimentem, guiem,
protejam, cuidem, consolem, animem, corrijam, estejam presentes, estejam próximos e cuidem verdadeiramente do rebanho. Presbíteros, vocês são pastores. Ser presbítero é ser pastor. É ser pastor. Segunda coisa que ser presbítero também é. Ser presbítero é servir duplamente. Ser presbítero é servir duas vezes. É servir no sentido de serviço, servir os outros, e é servir de exemplo. Ou seja, é servir e servir de exemplo. Servir e servindo, servir de exemplo. Não vou continuar, senão estou a repetir muitas vezes, começa a aparecer uma lenga-lenga. Mas é servir duplamente, servindo e servindo de exemplo. Versículo 2 e 3. A continuação do versículo 2. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente. Nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Ser presbítero não é tanto uma posição estática. Ser presbítero não é tanto uma posição inerte, estática. É sim uma posição de serviço. É uma disposição para servir o povo de Deus. É uma disponibilidade para servir o povo de Deus. É mais um ofício, é mais um trabalho, é mais uma responsabilidade, é mais um ministério do que uma posição. Se é uma posição, porque também o é, se é uma posição de governo, de liderança, é uma posição que veremos delegada, emprestada, mediada pelo verdadeiro e sumo pastor. Então, antes de ser uma posição estática, é mais do que tudo um movimento de serviço. Esta ideia tem que ficar clara quando se ouve o imperativo apacentai, cuidai, e depois, quando avança para a questão da atitude. Não por força, isto é, não por obrigação, não contrariado, mas voluntariamente. Não por ganância, ou dito de outra maneira, não para ganhar benefícios, algum interesse escondido, mas de ânimo pronto. Reparem que para cada característica que não deve estar presente no ministério, a força, o domínio, aparece uma alternativa. Para cada coisa que é mecânica, mundana, interesseira, aparece algo espiritual, algo que enquadra e encaminha o presbítero para imitar o sumo pastor. Então, não por força, não por ganância, não com domínio, como quem diz, não como um chefe ou um dono que manda, mas servindo de exemplo aos irmãos. Não há chefes, não há donos, mas há um serviço que serve de exemplo. Pedro, e vocês recordam-se da carta, quem acompanhou, quem está hoje a visitar-nos não, mas quem acompanhou toda a série recorda-se que na carta até há alertas para que nós nos sujeitemos até a más pessoas. Na sociedade encontramos maus governantes, no trabalho podemos encontrar maus patrões, certo? A carta fala sobre isso. Viver é desafiante, mesmo que não leiamos Pedro, nós encontramos este padrão na existência, no nosso dia-a-dia. Mas o que Pedro não supõe é que existam maus presbíteros. Supõe que existam maus patrões, maus governantes. Mas não supõe que existam maus presbíteros, que hajam como os líderes do mundo. Supõe-se que sigam o exemplo de Cristo e sejam exemplo. Pedro multiplica assim palavras para convocar os presbíteros a servir o rebanho com a atitude certa. Servir com humildade, servir servindo de exemplo, sendo um exemplo que pode ser seguido, sendo um modelo, sendo um padrão que pode ser imitado, tanto nos atos como na atitude. Ser presbítero é ser um exemplo que pode ser observado e pode ser replicado, pode ser uma orientação, pode ser um guia nesta jornada, nesta carreira de fé. Então é algo que pode ser modelado, que deve ser imitado, tanto na atitude como nos atos em si. Nas tarefas, no que se vê, mas também na atitude. Com este texto até dizemos que a preocupação até é maior na atitude. Com que atitude é que se faz? Com atitude com que se cuida dos outros. Ainda neste verso é muito interessante a referência aos crentes como a herança de Deus. Os crentes, a igreja, a herança de Deus. A herança de Deus. As ovelhas são todas do Senhor. Não há qualquer homem que seja dono, que tenha propriedade sobre as ovelhas de Deus. Seja lá quem for esse homem.
É a herança de Deus. É a herança do Senhor. Avançamos. Ser presbítero é ser pastor. Ser presbítero é servir duplamente. E ser presbítero é ser ovelha também. Ser presbítero é ser ovelha. O verdadeiro pastor é Jesus. O supremo pastor é Jesus. O que é que diz o versículo 4? E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Os presbíteros são pastores, mas antes de tudo são ovelhas também. Eles guiam, governam, ensinam, cuidam, servem o rebanho do Senhor, mas fazem-no debaixo da autoridade do verdadeiro pastor, o dono das ovelhas que as comprou com o seu próprio sangue. Jesus Cristo, o supremo pastor. Pedro lembra os presbíteros que o seu serviço é temporário e que também eles, os presbíteros, devem esperar a manifestação do pastor eterno. Também os presbíteros devem estar à espera que o supremo pastor se manifeste. E quando isso acontecer, quando ele voltar, o seu serviço não ficará esquecido. O cuidado pastoral, o sacrifício, a abnegação, o bom serviço não ficará esquecido, não será perdido. Antes, da própria mão do sumo pastor receberão uma glória, uma coroa de glória. Há uma coroa de glória destinada a cada um. Nós queremos aplicar e temos que avançar. O tempo não para. Nós queremos aplicar. Sentido de corpo é o título. É a nossa lógica ao olhar para este texto. Pensar que somos um corpo. Então, consciência de corpo. Também nós aqui em Pardelhó, quase 2.000 anos depois, somos corpo e parte do mesmo rebanho do Senhor. Estamos na mesma viagem de graça que já milhões e milhões de crentes, milhões e milhões de homens e mulheres trilharam. Milhões e milhões de homens e mulheres fizeram esta viagem de graça. Nós estamos na mesma viagem, pertencemos ao mesmo corpo, pertencemos ao mesmo pastor. E é importante, antes de tudo, pensar que nós não vivemos nem realizamos esta viagem sozinhos. Nós somos corpo. E pensar em sentido de corpo é pensar nisto. Ninguém viaja sozinho. Qual é o teu lugar e responsabilidade no corpo? É uma pergunta para repetir. Qual é o teu lugar e a tua responsabilidade no corpo? Como é que tu olhas para isto de sermos corpo, de não viajarmos sozinhos? Desta viagem não ser uma viagem solitária. Como é que tu olhas? Tu pensas nisso? Ou só pensas em ti? Tu pensas nisso? Ou passa-te ao lado? Tu pensas nisso? Ou não te importa? Esta não é uma viagem solitária. Nós somos corpo. Qual é o teu lugar no corpo e qual é a tua responsabilidade? O texto começa por falar primeiro connosco, que somos presbíteros aqui. O texto começa a falar connosco. E ao aplicar esta primeira parte, nós temos que olhar primeiro para nós, a quem o Senhor confiou esta responsabilidade de cuidar e servir a sua igreja aqui em Pardelhó. E aqui eu falo especificamente para os presbíteros como eu. E vou nomeá-los para que todos saibam quem são. Algumas das pessoas podem não saber. Eu falo especificamente para o irmão Manuel Freire, para o irmão Rui Oliveira, para o irmão Berto Batata, para o irmão Joaquim Matos, para o irmão David Silva. E para mim mesmo, falo para mim. Acho que disse por ordem de idade. Acho. Ou troquei alguma idade, não sei. Não importa. Falo especificamente para nós. Falo especificamente para vocês. Ser presbítero é ser pastor. É ouvir este texto dizer: apacenta o rebanho em Pardelhó. Apacenta o rebanho que está entre vós. Apacentem o rebanho que está em Pardelhó. Irmãos, a palavra lembra-nos esta manhã que nós não temos um lugar ou uma posição com direitos especiais aqui em Pardelhó. Não temos. Nós não temos nenhum direito especial. Nós não temos nenhum privilégio especial. Temos sim a responsabilidade de guiar e de servir os nossos irmãos. Nós temos que pensar mais em ofício, em trabalho, em serviço e menos em lugar, em posição, em cargo ou título. Porque ser presbítero é servir duplamente. Nós não somos perfeitos. Nós nunca seremos perfeitos. Nós somos iguaizinhos, homens iguaizinhos aos nossos irmãos, iguaizinhos, mas nós somos chamados a servir de livre vontade, com ânimo pronto, e a sermos exemplo na nossa vida e no nosso serviço.
Nós somos chamados a ser um exemplo que possa ser visto, que possa ser imitado. Nesta viagem de graça, em pleno século XXI, é para nós, e a seguir o nosso ritmo, a ouvir as nossas palavras, a atentar para o nosso ensino, a confiar em nós, que os nossos irmãos seguem e trilham esta viagem. É confiar em nós, na nossa voz, no nosso ensino, no nosso ritmo, que todos os irmãos, aqui presentes e os que nos faltam, seguem esta viagem. Então, se os irmãos confiam em nós para seguir esta viagem até à Cidade Santa, até à eternidade, ao nosso ritmo, debaixo da nossa orientação, que grande responsabilidade nós temos. Não uma responsabilidade menor do que esta. Por outro lado, nós somos ovelhas também. E nós precisamos de reconhecer com humildade que também precisamos de ser cuidados, que também precisamos de ouvir e aprender, que também precisamos de depender inteiramente uns dos outros e depender assim do sumo pastor. Nós, presbíteros, precisamos depender de Jesus, o supremo pastor. Uma palavra de ânimo que o texto traz. Irmãos, o nosso trabalho, o vosso trabalho, nunca ficará esquecido. Em breve receberão o devido galardão diretamente da mão do Senhor, o nosso bom e eterno pastor. Continua a trabalhar, continuemos a trabalhar, porque o nosso trabalho não é vão no Senhor. Uma aplicação também para a igreja. Agora deixar descanso os presbíteros como eu, por breves momentos. Uma palavra também para a igreja. Irmãos, todos vocês, todos nós, como membros, temos direitos e responsabilidades. Neste tema, todos têm o direito de ser acompanhados, de ser ensinados, de ser ajudados a crescer e a viver na fé e pela fé. Então, tu tens o direito de ser acompanhado, de ser cuidado, de ser pastoreado. Então é algo que tu podes cobrar. Deves cobrar no bom sentido. Tu podes e deves cobrar isso dos teus presbíteros. Podes cobrar isso de mim. Deves esperar isso de nós. Mas também existem responsabilidades. As responsabilidades individuais deixarei um pouco mais para a frente. Mas como igreja, como um todo, nós temos como igreja, e todos como membros da igreja, nós temos a responsabilidade de criar condições para que os presbíteros possam servir e possam servir melhor, e temos a responsabilidade também de identificar, separar e confirmar outros homens que se possam no futuro vir a juntar ao presbitério. Nós como igreja temos esta responsabilidade dupla, de criar condições para que os presbíteros sirvam e sirvam melhor, e temos que identificar, orar, separar e confirmar outros homens para que possam no futuro vir a servir a igreja e juntar-se ao presbitério. Vamos avançar. Versículo 5 a 7. E vamos falar de ovelhas. Vamos falar de ovelhas, do rebanho, do corpo, da igreja, os crentes. E vamos falar da atitude dos membros. O versículo 5 diz: semelhante vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos. Estou a ler na revista e corrigida, varia de versão para versão. Quem tiver a revista atualizada diz: sede submissos aos que são mais velhos. Então numa diz anciãos, noutra diz sede submissos aos que são mais velhos. Pedro deixa de falar agora para os presbíteros e fala para os mais jovens da igreja. Estes devem ser sujeitos aos anciãos. E aqui anciãos, tanto pode referir-se aos presbíteros, faz sentido no seguimento do texto, e também porque a palavra usada é a mesma que é usada no versículo 1 para se referir a presbíteros. Mas também pode estar a referir à submissão e respeito aos irmãos mais velhos na igreja, às pessoas mais avançadas em idade. Tanto uma orientação como a outra cabem no texto, e tanto uma orientação como a outra tem base bíblica de outros textos. Então, os jovens são por Pedro chamados a ter uma atitude de humildade para com aqueles que Deus colocou acima deles. Seja pela liderança espiritual na igreja, seja pela idade e experiência de vida. Além disso, o tipo de liderança que é pedida por Pedro nos versículos anteriores, falámos sobre ela relativamente rápido, mas deu para perceberem o grau de exigência, este tipo de liderança espiritual que Pedro pede aos presbíteros merece apoio, lealdade e submissão. Não só da parte dos mais jovens, particularmente desses, mas de toda a igreja. O versículo avança nesse sentido. O versículo 5 continua para dizer: sede todos sujeitos uns aos outros e revestivos de humildade,
Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Todos são chamados à sujeição e respeito mútuos. É, portanto, um chamado à humildade. Vistam-se, revistam-se, até a palavra que aparece, voltem a vestir-se de humildade. Já és humilde, volta a pensar em ser humilde. O sentido é este, volta a vestir-te de humildade, reveste-te de humildade. Já pensaste sobre isso? Pensa de novo. Estás a esforçar-te por isso? Esforça-te mais. Esta é uma carta que fala do início ao fim de submissão, de sujeição. E é por isso uma carta que ensina e apela à humildade. E o princípio que Pedro afirma em seguida, reforça-o de forma clara. Já lemos, mas vou reler outra vez. Deus resiste aos orgulhosos, aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Este princípio universal da palavra, geral da palavra, Deus resiste aos orgulhosos, aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Deus resiste no sentido de Deus não está com, Deus não está favorável, Deus não abençoa, Deus não está a favor daqueles que são soberbos, daqueles que são orgulhosos, mas aos humildes, àquele que se humilha, o que é que dá? Graça. Graça. Sempre que nos humilhamos, sempre que alguém se humilha, sempre que alguém é humilde, Deus dá graça. Sejam humildes uns com os outros, é o que Pedro está a dizer. Não se coloquem em bicos de pés. Não se coloquem acima dos outros. Não deem lugar ao orgulho. Pelo contrário, esperem e confiem em Deus. É o sentido do texto para a frente. Esperem e confiem em Deus. Deixem o orgulho e confiem em Deus. O antídoto para o orgulho é conhecer Deus. Conhecer a majestade, a grandeza de Deus, a sua mão grande, a sua mão forte, e esperar e confiar nele. O versículo 6 diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. A humildade que Pedro espera que os membros tenham uns para com os outros é aquela que vem antes de tudo de um coração que já é humilde diante de Deus. Daquele que reconhece o seu lugar diante de Deus, que conhece a mão grande de Deus e aguarda com fé e paciência o tempo do Senhor. Espera que Deus o exalte. Espera e confia que a mão poderosa de Deus sabe o que está a fazer. Mesmo quando algumas coisas fogem do normal. Mesmo quando até poderia dar para pedir justiça própria, pedir direitos. O antídoto para o orgulho é conhecer Deus e descansar no seu poder, na sua mão poderosa, com paciência e com fé. E o versículo 7 avança justamente nesse sentido, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O orgulho o que é que diz? Eu resolvo, eu consigo, eu não preciso de ajuda. O orgulho diz isto, não é? Preciso de ajuda, eu trato, eu resolvo, eu consigo. Qual é que é o resultado de tantas vezes? O resultado de tantas vezes é que nós não conseguimos assim tanto. É que o ser humano falha, é que o ser humano não é todo poderoso, é que o ser humano não controla tudo. Então o resultado é muitas vezes frustração, é muitas vezes ansiedade. Pedro propõe o caminho contrário. Humildade, esperar confiado no poder de Deus, aquele a quem podem ser e devem ser lançadas todas as preocupações e ansiedades. Aqui o sentido é arremessar, atirar. Eu tenho um peso, não é? Não vai ser a Bíblia. Também não vou atirar nada. Eu tenho um peso qualquer e eu atiro para o Berto. Atiro para o irmão Berto agarrar. A ideia é arremessar, atirar as tuas ansiedades para Deus ficar com elas. Ele cuida. Este sentido. O orgulho diz: eu trato, eu resolvo, eu faço e passo por cima e ajusto contas e tenho direito. Pedro diz: humilha-te debaixo de Deus, Ele a seu tempo te exalta, espera no tempo dele, o tempo dele. O orgulho resulta em frustração e ansiedade. O caminho de Pedro é entregar-lhe, atirar-lhe todos os fardos, tudo o que te preocupa, tudo o que nos aborrece, tudo o que ultrapassa as nossas forças, tudo o que não conseguimos resolver, tudo o que é maior do que nós, todas as preocupações e ansiedades. Ele cuida. E nessa segunda parte, que foi mais rápida do que a primeira, nós acabámos de ver 3 aspectos da atitude que se espera de uma ovelha do Senhor. E quais são estes 3 aspectos? As ovelhas sujeitam-se aos pastores. As ovelhas sujeitam-se aos presbíteros, reconhecem a sua liderança. Por outro lado, as ovelhas sujeitam-se umas às outras, sujeitam-se entre si. Ou seja, respeitam-se e são humildes umas com as outras. Em terceiro lugar, as ovelhas sujeitam-se a Deus. Sujeitam-se ao Senhor. Descansam nele, esperam nele, confiam nele. E também temos que aplicar. Sentido de corpo, consciência de corpo. Importa de repetir, nós não vivemos nem realizamos esta viagem sozinhos.
Nós somos corpo. Como é que tu olhas para o teu lugar e para o teu papel no corpo de Cristo, na igreja? Nós podemos voltar àquela imagem inicial, àquela ilustração. Eu pedi para imaginares que eras uma ovelha. Nesta viagem de graça que é a tua vida, que é a tua existência, que é a tua vida com Deus, como é que estás a seguir o caminho? À tua maneira? Ao teu ritmo? Por onde te apetece e achas que é melhor seguir? Como uma ovelha que se desvia e segue sozinha, ou que de vez em quando está junto do rebanho e outras vezes está sozinha, ou tu segues junto ao rebanho? Lógica de corpo. Estás afastado ou estás perto do rebanho? Perto da voz dos pastores, perto da voz do pastor, perto das vozes das outras ovelhas. Onde é que estás? Eu sei que esta linguagem, que é usada como ilustração aqui por Pedro e na Bíblia, eu sei que esta linguagem, esta ideia de rebanho, nunca foi propriamente simpática e gostosa ao palato do nosso ego. Essa ideia de sermos rebanho e de sermos ovelhas é um bocadinho redutor, é um bocadinho castrador. Todos nós temos dificuldade com submissão e todos nós temos dificuldade com estas ideias. Claro que sim. Assumir isto é o primeiro passo para percebermos o que é que está a ser dito. Porque não está a ser dito nada para nosso mal. Não está a ser proposto nada de mal. Está a ser proposto que não corras perigo. Andando numa viagem solitária, cheia de lobos e leões, sozinho por aí, sendo carne fresca, fácil de devorar por um lobo ou um leão qualquer. Então, eu sei que a ideia de rebanho pode não parecer o mais apelativo e sedutor, muito menos hoje, quando a identidade e a individualidade são tão apreciadas e potenciadas. Mas a verdade é que a Bíblia não te quer nem tirar a tua individualidade, nem quer retirar a tua identidade. Pelo contrário, quer realmente potencializá-las à imagem do autor que te criou. Essa é a lição que os pequeninos estão lá em cima a ouvir. O autor, o criador é Deus e Ele pode potenciar a tua identidade e a tua individualidade porque Ele é que sabe como é que é o ser humano e sabe quais perigos corre. Então a proposta de um rebanho, a proposta é de tu não estar sozinho a correr perigos. A verdade é que eu e tu fomos criados para viver com companhia. A verdade é que eu e tu não fomos criados para viver sozinhos. A verdade é que a vida é muito melhor com companhia. Muito melhor. A verdade é que a vida e a jornada da fé são uma viagem difícil demais, desafiante demais, para tu a fazer sozinho, para eu a fazer sozinho. Nós fomos criados para a comunhão, nós fomos criados para a companhia, nós fomos criados para ter outros perto. E mesmo quando isso nos traz desafios, porque traz, relacionarmos com outras pessoas, traz desafios, continua a ser uma ótima notícia, uma excelente notícia. Tu não caminhas sozinho. Tu não caminhas sozinha. Tu não precisas de caminhar sozinho. Não precisas. Tu tens companhia. É boa notícia pertencer ao rebanho, se for o rebanho do bom pastor. É boa notícia pertencer a um rebanho, dependendo de quem é o pastor. Nós estamos a falar do pastor Jesus, o supremo pastor. Então é uma boa notícia pertencer-lhe a ele. Pertencer a Jesus. Pertencer ao supremo pastor. Então ainda mais alguns pensamentos para nos desafiar a pensar como uma ovelha que é do Senhor, do Supremo Pastor, deve pensar, que atitude deve ter. Ovelhas sujeitam-se aos pastores, disse há pouquinho. As ovelhas de Jesus ouvem a sua voz. Nós já lemos isso em João, há pouquinho, em João 10. Diz o texto que as ovelhas conhecem a voz do pastor e o seguem. Como é que tu hoje ouves a voz de Jesus? Como é que tu hoje podes ouvir a voz de Jesus? Quando Jesus estava a falar, os discípulos, Pedro, por exemplo, podia dizer, eu estou a ouvir a voz do bom pastor. Ele está aqui ao meu lado, está-me a ensinar, está a falar comigo, eu estou a ouvi-lo. Mas como é que tu hoje consegues ouvir a voz do bom pastor? Como é que consegues? Certo? Pela palavra, sim, lida, pregada, isso mesmo. Pela comunhão com outros irmãos e irmãs, certo? Pelo transmitir os dons uns aos outros, também está na carta, certíssimo, nomeadamente através das palavras e orientações daqueles que o Senhor levantou para apacentar o seu povo. Como é que tu ouves hoje a palavra? Através da leitura da Bíblia, através de ouvires uma pregação como esta, através do contacto com outros irmãos aqui e, particularmente, seguindo a direção dos presbíteros que Deus levantou aqui para cuidarem de ti
Isso mesmo, tu ouves a voz de Jesus, ouvindo a voz dos presbíteros, sendo bíblica, sendo palavra, sendo correta, sem desvios. Tu ouves a voz de Jesus, ouvindo a voz dos pastores. Tu és submisso a Cristo, sendo sujeito à liderança dos presbíteros. Também és rebelde a Cristo, se fores rebelde e te opuseres à liderança dos pastores que Deus coloca sobre ti. O texto fala aos jovens, e por isso eu forçosamente tenho que enfatizar esse grupo aqui. Parece que Pedro compreende que na juventude o desafio e a necessidade de ajuda é dupla. Podes-te rir, Tiago, que eu estava a pensar em jovens também, mesmo em adolescentes. Até porque eu se calhar já não sou jovem, não é? Já não me posso considerar jovem. Então é mesmo para adolescentes e jovenzinhos. Parece que o desafio da juventude é duplo. E é verdade. Quem é jovem, compreende isso não compreendendo. Quem já foi, compreende isso melhor. Quem está ali na fronteira de deixar de ser jovem, é uma pena. Mas temos uma eternidade pela frente onde não há velhice nem juventude. É o que nos resta. Mais jovens, não é só o apelo a que tu ouças os teus guias espirituais, os teus pastores, mesmo quando a coisa não te parece muito atual ou muito bem. É também o apelo a que tu ouças todos os outros que são mais velhos do que tu. É o apelo do texto. É também o apelo a que tu respeites e ouças com humildade todos, mesmo os que são da tua idade. É o apelo do texto, sujentem-se todos uns aos outros. Claro, por maioria de razão, bem no texto, aos presbíteros, por maioria de razão, aos mais velhos, bem no texto, por maioria de razão, aos pais, aos avós, aos tios, por maioria de razão, às pessoas que Deus coloca na vida, na igreja, na esfera da família, que são autoridade, que são responsabilidade, que são mais velhos. Mas o texto vai mais longe, sujeitem-se todos uns aos outros. É assim que anda um rebanho, as ovelhas cheguem-se todas umas às outras, basta um ou dois pastores, mesmo que o rebanho seja gigante, as ovelhas depois de uma ou duas irem atrás do pastor e do cão, bem tudo atrás. Quando todos se sujeitam uns aos outros. Mas basta haver ovelhas umas com as outras já cacetada, estou a falar de animais mesmo agora, que já tem que ir cão, pastor, tem que ir tudo lá separar. É importante mais a sujeição uns aos outros. O cuidado uns pelos outros e o respeito uns pelos outros. Uns pelos outros. Eu sei que não é fácil ser jovem, eu também já fui. Mas seguir como uma ovelha solitária num mundo tão perigoso só te vai trazer prejuízo e não te traz nenhum lucro. Não te traz nenhum lucro. Nenhum lucro. Para todos, deixando os jovens também agora em paz. Para todos. O apelo é à humildade. É ao reconhecimento e respeito mútuo. Isto é muito mais fácil de dizer e de repetir, como eu estou aqui a repetir, e é muito mais desafiante e difícil de ser vivido. Por isso é o alerta da palavra, porque é uma dificuldade para nós, não vamos fingir que não é. É difícil nós submeter-nos uns aos outros. Portanto, o desafio da palavra é que nós sejamos humildes uns com os outros, que sejamos compassivos, que sejamos pacientes. A falta de humildade, de consideração e de respeito mina completamente a união e a unidade do corpo. Quanto estrago não pode vir à vida de uma igreja ou de uma família, não precisa ser na esfera religiosa obrigatoriamente. Ou numa família, quanto estrago pode vir por falta de respeito, por falta de submissão, de sujeição, por falta de harmonia. O apelo da palavra é para que haja humildade e que ninguém se deixe levar pelo orgulho, porque um bocadinho de orgulho, que depois não é logo deixado de lado, ele cresce e domina de tal forma que pode conduzir a estragos irreparáveis. Como é que tu olhas para o teu lugar e papel no corpo? É a pergunta que eu já repeti. Como é que tu olhas para o teu lugar e para o teu papel, para a tua responsabilidade no corpo? Tens a responsabilidade de ajudar e facilitar o trabalho e ministério dos teus presbíteros. Se és membro, tens essa responsabilidade de ajudar, de tornar fácil o trabalho e o ministério dos presbíteros. Tens também a responsabilidade de ajudar a manter o corpo unido, o rebanho junto, seguro, longe de perigo. Tens a responsabilidade de seguir os outros irmãos e irmãs mais experientes. Tens a responsabilidade e o chamado para tu mesmo seres um exemplo que pode ser seguido por outros mais novos ou mais novos na fé. Tens esse chamado a ajudar outros que te seguem a ti também. Nesta viagem, nós vamos juntos. É uma viagem comunitária. Ninguém vai sozinho. Tens a missão de contribuir para a união e unidade do rebanho, para o bom ritmo, para uma passada boa e larga.
na jornada. Para separar, então, pasto verde, água tranquila, vamos parar todos. Vamos parar todos juntos. Tens responsabilidade nisto também. Porque o versículo 8 e 9, o que é que diz? Há muito perigo por aí. Há muito perigo. Porque deves contribuir para que sejam evitados riscos desnecessários. Perigos desnecessários. O inimigo está por todo o lado e o inimigo está atento. Versículo 8 e 9, o que é que diz? Que há lobos. Lobos e perigos. Particularmente o lobo, o diabo. Particularmente o diabo. O versículo 8 o que é que diz? Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando, como um leão, buscando a quem possa tragar. Bem, aqui o lobo é um leão. Não quero fazer brincadeiras com sportinguistas, porque agora somos todos da seleção. Não há clubes, estamos em pausa. Mas aqui o lobo é o leão. O leão na Bíblia normalmente é Jesus, e está do lado certo. Mas neste texto é o inimigo que anda a bramar como um leão, buscando a quem possa tragar. O lobo de João 10 é aqui um feroz leão, que anda em derredor, que anda a rugir com voz forte, procurando quem se distrai, quem se coloca numa posição de ser apanhado. E este é o alerta de Pedro. Sejam sóbrios, estejam vigilantes. O inimigo, o vosso adversário, o diabo, ele está atento à procura de quem pode apanhar. Um presbítero com a atitude errada no ministério, é fácil, o leão chega no instante, o presbítero é uma ovelha. Um jovem orgulhoso, fácil, leão, lobo, rápido. Um irmão que não é humilde com os outros irmãos, tudo presas fáceis para um inimigo tão forte e tão esfomeado. Para um inimigo tão forte e tão esfomeado. O que é que diz o versículo 9? Ao qual, a esse inimigo, ao diabo, resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Não podem haver distrações. É preciso vigiar. Resistir firmes na fé. Pedro sabe que o mesmo está a acontecer com os irmãos em todo o mundo. E nós podemos dizer hoje, passados 2000 anos, o mesmo acontece em todos os lugares do mundo. O inimigo está ao derredor da nossa vida. Da vida dos nossos irmãos em qualquer parte do mundo. E Pedro sabe, que a única forma de o vencer é pela fé. É firmes na fé, como diz o versículo 9, ao qual resisti firmes na fé. Não pode ser força, não pode ser esforço, não pode ser esperteza. Nós não somos a ovelha choné. Conhecem o desenho animado? Agora aqui é para os pais de crianças mais pequenas. A ovelha choné é que tem arte para, junto com o cão, enganar o resto da multidão. Bem, vamos avançar, que o meu tempo já passou. Não pode ser a nossa esperteza. Ovelhas contra um lobo ou um leão, nada podem fazer. Não vale a pena experimentar. Não vale a pena experimentar pôr uma ovelha ao lado de um leão. Não vale. Uma ovelha ao lado de um lobo, não dá para experimentar. O inimigo é forte demais. Mas pela fé, Jesus já venceu. E pela fé em Jesus, a ovelha mais pequenina, a ovelha mais frágil, a ovelha mais recente do rebanho, mais nova do rebanho, pela fé em Jesus, a ovelha mais pequenina do rebanho do Senhor, pode caminhar certa de que já venceu. Pela fé. Sozinha não pode nada. Mas pela fé em Jesus, firme na fé, pela fé tu podes viver certo de que já és mais do que um vencedor. Tu, pela fé em Jesus Cristo, tu podes viver certo que, apesar dos perigos serem muitos, tu já venceste. Tu és mais do que vencedor porque Jesus já venceu. E é aqui que nós temos de terminar, sempre em Jesus. Porque, curiosamente, Jesus venceu quando se humilhou. É para nós difícil humilhar-nos. Mas Jesus derrotou o inimigo humilhando-se. Jesus venceu quando se humilhou e quando tomou a forma de servo. Quando, sendo o Rei da Glória, sendo Deus, se fez homem como eu, fraco, pó. Como eu e tu. Se fez pó. Foi assim que Jesus venceu quando se humilhou, quando assumiu completa e perfeitamente o nosso lugar. O teu lugar. O meu lugar. Foi quando ele foi levado como uma ovelha muda para o matadouro. Foi ali, assim, na cruz, que Jesus venceu. Foi assim que ele triunfou sobre o inimigo. Foi assim que ele derrotou o diabo, o inimigo, o adversário das nossas almas. Foi assim que ele realizou a tua e a minha salvação, isso mesmo, o eterno Rei.
o supremo pastor, ele entregou-se como uma ovelha silenciosa para ser morto, sacrificado na cruz. Para nos dar vida e para assim fazer de nós ovelhas suas, ovelhas do seu rebanho. Agora, pela fé, nós já sabemos como é que esta grande viagem vai terminar. Nós já sabemos como é que esta grande viagem vai terminar. E essa é a nossa maior esperança. A viagem é muitas vezes difícil. A viagem é muitas vezes difícil. Não são só pastos verdejantes e águas tranquilas. Às vezes o dia está cheio de sol, como ontem, que era terrível andar no carro sem ar-condicionado, mas nós acordamos outro dia e está a chover. A vida é como o tempo. Ontem estava sol, hoje está chuva. A tua vida e a minha são iguais. A vida, a carreira, a jornada com Jesus não são só dias fáceis e bonitos. Ora tem pastos verdejantes, água fresca, não queremos sair dali. Ora se levantam nuvens. Ora se erguem montes e vales de sombra e até de morte. Às vezes parece que não dá para aguentar mais a viagem. Às vezes parece que o melhor é desistir. Mas a verdade é que pela fé a nossa vitória já é certa. Essa é que é a verdade. Cristo já venceu e nós sabemos como é que tudo vai terminar. Vai terminar assim. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. É assim que vai terminar. Se o Senhor é o teu pastor, então nada te faltará. Se Jesus é o teu pastor, então nada te faltará. Se pertences ao seu rebanho, se pertences ao seu corpo, então nada te faltará e nada te faltará para sempre. Eternamente habitarei na sua presença, na sua casa, para todo o sempre. Este é o meu desejo e é o desejo de todos aqui. Que todos tenham Jesus como Senhor, como Salvador, como pastor. Ele é o bom pastor. Entrega-te a Ele, ser uma ovelha dele. No final de contas, é só isso que importa. É isso que verdadeiramente conta. Ter Jesus como teu pastor. Que todos o tenham. Louvado seja o Senhor.